Vamos para o nosso quarto vídeo da nossa série Interpretando e Decifrando Jesus. Eu sou Isaac, sou psicólogo, sou um apaixonado por espiritualidade, estudo esse assunto há quase 30 anos ou 30 anos. E você está no canal Mentes Sem Fronteiras. Então vamos lá, você que está me acompanhando aí, esse é o quarto vídeo dessa pequena série sobre Jesus, interpretando e decifrando Jesus. No vídeo passado eu comentei sobre o ensinamento central de Jesus, que é sobre aquilo que ele chamava de reino de Deus ou reino dos céus. Todo o ensinamento de Jesus girava em torno deste conceito, desta ideia. Reino de Deus ou reino dos céus. Eu fico imaginando a dificuldade de Jesus em transmitir esse conhecimento 2000 anos atrás. Eu fico, sinceramente, no vídeo anterior eu falei sobre isso, eu estudo sobre Jesus há 28 anos, desde os anos 90, quando eu fazia faculdade, e eu fico imaginando a dificuldade de Jesus em falar sobre esse tipo de assunto, esse tipo de conhecimento 2000 anos atrás. Quando eu penso que Freud, o pai da psicanálise, na minha opinião, pai da psicologia, Freud, um pouco mais de 100 anos atrás, ele falou coisas que até hoje as pessoas não entendem. Até hoje as pessoas não entendem Freud. Freud é amado por alguns estudantes de psicologia, por alguns profissionais de psicologia, e é odiado por muitos outros estudantes de psicologia, muitos outros profissionais, de psicologia, profissionais da saúde mental. Até hoje Freud é um incompreendido, o que eu acho, a minha opinião, é um absurdo, porque para mim Freud foi um gênio sem ressalvas, foi um gênio. Mas voltando para Jesus, eu imagino a dificuldade que ele teve em falar sobre, ensinar esse conhecimento há 2000 anos atrás. Então ele falava muito sobre o reino dos céus, o reino de Deus, que na verdade é um estado de consciência que está acima da mente comum, é um estado de consciência acima do ego comum, e que as pessoas não fazem ideia não fazem ideia sobre o que é esse estado de consciência. Então, de uma forma mais prática, mais didática, eu vou tentar fazer aqui uma espécie de uma comparação para você criar na sua mente pelo menos uma ideia do que venha a ser esse estado de consciência que Jesus chamava de reino de Deus ou reino dos céus. Imagine que você chegou em casa, eu sempre dou esse exemplo, tá? Para as pessoas terem uma ideia a respeito disso. Imagine que você chegou em casa cansado, chegou em casa cansada, e aí você foi dormir, depois de um longo dia de trabalho, o que é comum para todos nós brasileiros. E aí você chegou e foi dormir, pegou no sono, um sono pesadíssimo, aquele sono de cansaço mesmo, E aí você adormeceu e você começou a sonhar. Nesse momento você já está em um estado de consciência diferente do estado de consciência que você estava há minutos atrás. Você estava no estado de vigília, pegou no sono e agora você está em um outro estado de consciência que é o estado de sono. Então você está dormindo e quando você dorme você entra num estado de consciência diferente do estado de vigília. E aí seu cérebro começa a criar imagens, cenários, personagens. O seu cérebro começa a criar um enredo, que é o sonho. Então você sabe muito bem o que é isso, porque sempre você sonha, então você sabe do que eu estou falando. Mas aí o sonho começa a virar um pesadelo. Você está numa floresta, é noite, uma floresta fechada,
você está sozinho ou sozinha, nessa floresta fechada, tudo escuro porque é noite, não tem lua cheia, aquele breu, aqui no Nordeste, breu é escuridão, tá? Tudo escuro, muito escuro, e aí você, obviamente, nesse sonho, nesse pesadelo, você começa a ficar com medo. Seu coração começa a acelerar, você começa a ouvir coisas, sons, da floresta, e você começa a imaginar o que é isso, será que é alguma coisa, algum animal, alguma fera, ou é algo sobrenatural, enfim, você começa no pesadelo a ficar com medo. Taquicardia, sua boca fica seca, você começa a ficar hipersensível aos sons, tudo isso no seu sonho, tudo isso no seu pesadelo. Com um detalhe, quando você está sonhando, você não sabe que está sonhando. Quando você está sonhando, aquele sonho é a realidade para você. Você não sabe que está sonhando. Tudo aquilo é realidade para você naquele momento. Você não sabe, você não tem consciência que aquilo é um sonho. Naquele momento, aquilo é realidade para você. Então você está ali naquele pesadelo, aquela floresta escura, e de repente você começa a ouvir passos. Sabe aquele som de passos na floresta? Você começa a ouvir passos, galho, cada passo quebrando os galhos, quebrando ali aqueles pequenos galhos, folhas secas, e você começa a ouvir aquele som de passos na floresta. E óbvio, você começa a ficar apavorado, você começa a ficar apavorada, e aí você começa a correr na floresta, sozinho, sozinha, você começa a correr. De repente você percebe que o som dos passos começa a acelerar. E você começa a correr mais rápido, e os passos atrás de você. De repente você se vê no meio de você chega a um ponto que não tem volta, porque diante de você está um precipício e atrás de você está alguma coisa que vem te perseguindo. Você não sabe o que é, só escuta os passos. E os passos estão se aproximando e você chegou ali no precipício e você não sabe o que fazer. E os passos se aproximando. De repente você toma uma decisão de se jogar no desfiladeiro, se jogar no despenhadeiro e arriscar a sorte lá embaixo. Você não está enxergando nada lá embaixo, você não sabe o que tem lá embaixo, então você se joga. Ao se jogar, você começa a cair, queda livre, e aí o pânico, coração a mil, e você naquele pânico, naquele medo, naquele pânico, aquela coisa horrível. Todo mundo já teve algum pesadelo mais ou menos parecido com isso, sabe o que é. E antes de você se esbarrachar no chão, de você se lascar no chão, antes disso acontecer, o que acontece? Você acorda. E no momento que você acorda, no exato instante que você acorda, você dá aquela respiração e aí você diz assim, graças a Deus, era apenas um sonho. No exato momento que você acorda, você reconhece que tudo aquilo, aquele cenário, aquela floresta, aqueles passos atrás de você, tudo aquilo era apenas um sonho. E aí você respira aliviado, você respira aliviada, porque nada daquilo era real. Era só um pesadelo. Mas um minuto antes, um minuto atrás, era real para você. Você não sabia que estava dentro de um sonho criado por sua mente. Você não sabia que aquilo era um sonho criado por sua mente. Era absolutamente real para você. Mas no momento que você acorda, no momento que você sai de um estado de consciência inferior e desperta num estado de consciência superior, o estado de vigília, nesse exato momento você percebe que o estado de consciência anterior era um sonho, uma ilusão, não era real. Então, quando você sai de um estado de consciência inferior para um estado de consciência superior,
você simplesmente percebe que tudo aquilo era irreal. Nada daquilo era verdade. Acontece que, para Jesus, para Buda, para Krishnamurti, para todos os iluminados, esse estado de consciência de vigília, que você acha que é a realidade, para todos esses iluminados, esse estado é um estado de consciência também inferior de onde ele está, de onde eles estão, é um estado inferior e para eles esse estado de consciência que você está é um estado de ilusão, não é real. E quando você, em algum momento, se acontecer, você transcender esse estado de consciência que você está hoje para um outro estado superior a este, nesse exato momento você também vai perceber que estava sonhando sua vida inteira, acreditando que era real. Então, quando você atinge esse estado de consciência que Jesus chamava de reino de Deus ou reino dos céus, quando você alcança esse estado de consciência, você tem a total e absoluta percepção de que esse estado de consciência que você está hoje é uma ilusão, não é a realidade. Esse estado de consciência em que você está é um estado de consciência totalmente influenciado pelo seu programa mental. Na verdade, não é nem correto dizer que é influenciado pelo seu programa mental. Esse estado de consciência em que você está não é influenciado, é um programa mental. E toda a sua vida, tudo o que acontece com você, tudo o que você percebe no mundo, tudo isso vem deste programa mental. É uma criação do seu programa mental. Por isso você vê pessoas vivendo vidas diferentes, você vê pessoas que têm percepções de vida completamente diferentes, pessoas que têm realidades de vida completamente diferentes. Por quê? Porque cada indivíduo está vivendo aquilo que o seu programa mental pessoal, individual, particular, aquilo que o seu programa mental pessoal, particular, diz para você sobre o que é a realidade. Então, quando você consegue, se você conseguir transcender esse estado de consciência, você vai ter a clara percepção de que agora, neste momento, você também está vivendo o que Buda, o que Jesus chamou, o que Krishnamurti chamava de estado ilusório de realidade, ou estado ilusório da realidade, que é um estado criado pelo programa mental do indivíduo. Então eu dei esse exemplo aqui, tentei fazer essa analogia do sonho, quando você desperta do sonho, a mesma coisa acontece quando você está nesse estado de consciência e atinge o estado de iluminação, ou esse estado que Jesus chamou de reino de Deus ou reino dos céus. Você tem essa percepção. É por isso que todos esses iluminados, a grande maioria deles, eles se referem às pessoas que atingiram esse estado de consciência mais elevado, eles se referem a essas pessoas de pessoas que estão despertas, pessoas que despertaram do sono da inconsciência. É por isso que eles usam esse termo, o despertar espiritual. Buda, a palavra Buda significa aquele que despertou do sonho da inconsciência. A palavra Buda significa desperto, aquele que está acordado. Então, essa analogia é para você aí na sua mente tentar entender o que significa esse estado de consciência superior que Jesus chamava de reino de Deus. E Jesus, todo o ensinamento dele, os 3 anos que ele passou aqui, ele falou muito sobre esse estado de consciência e ele deu ali no Sermão da Montanha. A gente percebe que no Sermão da Montanha, é bem verdade que o Sermão da Montanha ele falou para as massas, ele falou para as massas, ele não falou apenas para os seus discípulos, ele falou para uma quantidade muito grande de pessoas, a gente sabe disso,
né, os historiadores confirmam que existiu esse estado, desculpa, os historiadores eles confirmam que de fato Jesus fez esse discurso, né, o Sermão da Montanha, ali na região de Cafarnaum, perto ali do Mar da Galileia. Ele fez esse discurso e fez para uma pequena multidão. Para os dias atuais, né, não é uma multidão, 2.000 pessoas, não sei, por aí. Mas para aquela época, nossa, 2.000 pessoas, falar para 2.000 pessoas naquela época era muita gente. Então ele fez esse discurso e ele falou para pessoas que não eram do círculo próximo dele. E ainda assim, na minha opinião, eu acho que ele fez um discurso muito profundo, muito inteligente. Ele usou as palavras de uma forma extremamente, sabe, bem colocadas, que todo mundo, né, gosta daquele discurso, todo mundo lê aquele discurso e admira aquele discurso. Um jovem de 31, na época ele devia ter 30 e no máximo 32 anos quando ele fez esse discurso, e que ficou conhecido como o discurso do Sermão da Montanha. E ali ele falou para as massas. E ali ele deu uma espécie de um manual de como um cristão, na época ele não usava esse termo cristão, é até um erro falar isso aqui, na época de Jesus ele não falava esse termo, né? Cristianismo, esse termo cristianismo só surgiu muito tempo depois. Mas ali ele deu uma espécie de um manual para que as pessoas, um manual de uma conduta decente, um manual de conduta para aquelas pessoas que queriam se desenvolver do ponto de vista espiritual. Mas para os seus discípulos íntimos, Jesus dava grandes ensinamentos muito mais profundos, né? Tem uma passagem interessante, né, que Jesus fala para os seus discípulos. Essa passagem está no Evangelho Apócrifo, de Filipe. Evangelho Apócrifo de Filipe. Eu acho interessante aquela fala dele. Ele disse assim: um gentio não pode morrer, porque um gentio de fato nunca viveu. Então ele não pode morrer. Gentio para Jesus significa qualquer pessoa que não atingiu o despertar da consciência, qualquer pessoa que não atingiu esse estado de iluminação, esse estado que ele chamava de reino de Deus. Ou seja, todos nós, né? Todos nós. Então Jesus disse isso. Um gentio não pode morrer, porque de fato ele nunca viveu. Outra passagem interessante que está no Evangelho de Mateus, esse está na Bíblia, né? Ele diz assim, ele estava reunido com os discípulos e aí eles iam sair, ele ia pregar em algum lugar, e teve um discípulo que disse assim: mestre, permita-me que antes eu vá enterrar o meu pai, permita-me que eu possa enterrar o meu pai, antes da viagem, né? Antes da partida. E Jesus foi muito duro, muito direto, muito objetivo. Ele respondeu: deixe que os mortos enterrem os seus mortos e siga-me. Deixem que os mortos enterrem os seus mortos. Você precisa entender que para pessoas como Jesus, Buda, Krishnamurti, todos nós estamos mortos do ponto de vista espiritual. Nós vivemos um programa mental. Nós somos um programa mental. Esses seres, esses mestres extraordinários, eles estão de fato conscientes da realidade. Eles de fato estão conscientes do que é a vida. Na verdade, eles são a própria vida, eles são a própria realidade. Por isso Jesus disse isso: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Nós simplesmente vivemos um programa mental, um programa de informações que está na memória do cérebro. O cérebro pega essas informações e cria uma realidade particular, a realidade do indivíduo. Então, tudo que acontece aí na sua vida e dentro de sua mente é uma criação do seu cérebro, a partir do programa que está na memória dele.
você não está consciente do que você é, de quem você é, do que você está fazendo aqui, do que você deve fazer aqui. Você não está consciente de nada disso. Por isso Jesus falava: deixe que os mortos enterrem os seus mortos e siga-me. Então, do ponto de vista dos iluminados, todos nós estamos mortos espiritualmente. Quando você realmente leva o autoconhecimento a sério e você começa a se observar, observar a sua mente, observar o seu ego, pensamentos, emoções, sentimentos, desejos, conflitos, quando você começa a observar tudo isso, começa a perceber que a mente é um pêndulo que sempre vai de um polo a outro, felicidade, infelicidade, amor, ódio, medo, coragem, sempre isso, é sempre um polo a outro. Você está no polo negativo, você deseja ir para o positivo, você passa um tempo no positivo, mas não consegue se manter lá, sua mente te arrasta para o polo negativo, você luta para voltar para o polo positivo. Assim é a vida do gentil, ou seja, assim é a vida de todos aqueles que estão inconscientes desse estado de consciência que Jesus chamou de reino de Deus. Então, quando você começa a perceber isso, você de fato chega à conclusão que você é uma espécie de morto-vivo. Está vivo, você tem um corpo, você tem um coração batendo, pulsando, você está vivo, porém não sabe o que é a vida, não sabe o que é você próprio, não sabe quem é você, o que você está fazendo aqui, o que você deve fazer, você não sabe nada. E por não saber nada, você fica seguindo um, seguindo o outro, buscando respostas em uma pessoa, buscando respostas em outra pessoa, você fica perdido, tateando no escuro, tentando se agarrar a uma ideia, a um sistema de pensamentos, a um conceito, tentando se agarrar a uma religião, a outra religião. Quantas pessoas, catolicismo, espiritismo, protestantismo, budismo, e sai igual uma barata tonta procurando, tentando alguma coisa, se agarrar a alguma coisa. Por quê? Porque espiritualmente você está morto. Então, Jesus, ele é um fenômeno extremamente profundo, complexo, e que, para você compreender ele, e mais do que isso, para você viver o que ele viveu, encontrar o que ele encontrou, experienciar o estado de consciência que ele experienciou. Para você fazer isso, você vai ter que se esforçar muito, mas muito, por décadas. Por décadas. Muito esforço, muito estudo, e se tiver a sorte de encontrar pelo caminho as pessoas certas, pode ser que você alcance esse estado. Pode ser que você alcance esse estado. Caso contrário, você vai passar pela vida como 99% das pessoas passam. Nascem, envelhecem e morrem. Acabou. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço.